hoje é eletricidade, né? Isso, hoje é aula de eletricidade, capítulo 2 da apostila. A gente está começando a gravar a partir de agora. E aí, Tudo quem bem. for entrando, eu vou liberando aqui para entrar e vamos começar, então, para não atrasar muito, né? Sim. Então, vamos lá. Capítulo 2 fala sobre a estrutura atômica, campo e o potencial elétrico. E aí, dentro disso, a gente vai ver um pouquinho de conceitos sobre carga elétrica e a estrutura da matéria, os tipos de eletrização, lei de Coulomb, campo elétrico e as linhas de campo. O que são elas e como que elas funcionam. Então, vamos começar fazendo só uma revisão. Vocês já devem estar mais do que acostumados, né? Relembrando isso aí de carga elétrica e estrutura da matéria. Um pouco. Um pouco? O que é esse desenho aí, Duda? Hã? O que é esse desenho aqui? É um átomo? Exatamente. Ah, viu? Ah, tá ótimo. Aí, já tá lembrando, tá ótimo. Bom, o átomo, como nós sabemos, ele é formado, né, por três elementos que são eles. Dentro do núcleo, aqui, nós temos os prótons e os nêutrons. Os prótons, eles têm uma carga positiva, os nêutrons, eles têm uma carga neutra, né, não tem nem positiva nem negativa. E aí, em volta desse núcleo, fica uma grande parte, que é a eletrosfera. E nessa eletrosfera fica esses camaradinhos que para a gente da parte de eletrônica e elétrica é fundamental, que são os elétrons. Os elétrons, eles têm a carga negativa. Então, quando a gente fala que os elétrons, eles tendem a se estabilizar, quando eu falo de átomo, eu brinco, né, que é como a gente, quando vai fazer um concurso público, que a gente tenta o quê? Estabilização, né? Estabilizar aí no e aí o elétron é esse cara, ele quer se estabilizar de alguma forma. E a forma que ele encontra para ele poder se estabilizar é quando ele se encontra com o próton. Que quando a gente tem prótons e nêutrons, a gente tem uma neutralização das cargas. É como se as cargas estivessem fazendo a polarização aí de positiva e negativa. Então, os elétrons, eles ficam nessa camada externa, que é a eletrosfera, ficam se movimentando. Daí, a gente consegue colocar uma força nessa movimentação deles e com isso surge o que a gente trabalha, que é a corrente elétrica. Então, a partir desses camaradinhos que ficam percorrendo a eletrosfera, buscando a sua estabilidade, a gente induz eles para uma direção, para um caminho, e esse caminho a gente conhece o fenômeno de corrente elétrica que tem em todos os nossos circuitos. Então, basicamente, do átomo de onde vem as cargas elétricas é essa aí, essa parte da química. Carga elétrica também tem a sua fórmula. E aí a gente, em eletricidade, a gente vai estudar várias formas e vamos lembrar também de vários autores aí que contribuíram muito com o nosso processo químico e físico. Né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de Coulomb, que ele fez uma contribuição muito bacana na parte de física. E lembrando aqui da carga elétrica. A fórmula de carga elétrica é essa aqui que eu passei. É um Q maiúsculo, né, o Qzão, que é igual N maiúsculo vezes E minúsculo. Então, quem são esses camaradinhas? Esse E é o que a gente chama de carga elementar. Ou seja, E é uma tanto constante, né? Exatamente. Ele é um número, uma constante, não vai alterar. Tanto os elétrons como os prótons, eles têm essa mesma carga, essa carga elementar. A gente encontra nos prótons e nos elétrons. Porém, eles estão ao contrário do seu sinal, né? O próton ele está positivo, então é esse número aqui positivo, e o elétron ele tem esse mesmo valor, porém negativo. É só o que muda. Tanto que em várias formas que a gente trabalha, em vários cálculos que a gente trabalha em módulo, né? Porque a gente despreza esse sinal do próton e do elétron para a gente poder só descobrir qual é a direção e qual é a intensidade da força. Então, a gente desconsidera o sinal. Então, por isso que eu deixei aqui que o número, né, dessa carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que foi quem deu essa contribuição, e isso aí não muda de jeito nenhum, sempre vai ser esse valor, né? Então, beleza. Por que disso aí? Porque eu gosto de falar que porque Deus quis.
Então a gente segue, não precisa entender de onde que vem essa ideia, porque Deus quis e a gente segue nisso. Depois do Ezinho, a gente tem o N maiúsculo, que é a quantidade de elétrons, até porque para a gente poder ter essa movimentação aí, a gente precisa dos elétrons, né? Eles que vão percorrer com as cargas elétricas, eles que são os nossos caminhõezinhos nessa estrada, eles que vão levar essas cargas elétricas, então a gente tem que ter uma certa quantidade de elétrons. Então, temos aí nessa fórmula a quantidade de elétrons, que é um número addicional, então ele não tem unidade, aqui vai ser um número inteiro mesmo, não tem unidade nenhuma, e nós temos o Q, que é a carga elétrica total. Então, quando a gente for fazer uma aplicação disso aí, a carga elétrica, quando a gente fala de carga elétrica, a gente sabe que dentro dessa composição tem uma quantidade de elétrons vezes a carga elementar dele, tanto do próton como do elétron. Beleza? Beleza. Ok. Passando disso, a gente tem uma expressão que a gente usa muito, principalmente em questão de relacionamentos, que é os opostos se atraem. Você já ouviu essa expressão, Duda? Com certeza. E você concorda? O professor não queria concordar, não, mas eu concordo. Infelizmente. Pois é. A química imita a vida e a vida imita a química, nesse caso, né? Os opostos se atraem. Por quê? A gente trabalha aqui, cargas iguais, elas vão se repetir, ou seja, elas vão se afastar, elas tendem a se afastar. E as cargas opostas, elas vão se atrair. Pelo aquele princípio que eu falei, do elétron estar dentro da eletrosfera, buscando a sua estabilidade, ele tende a procurar quem que vai causar essa estabilidade. Quem causa essa estabilidade no elétron é o próton. Então, quando a gente tem cargas opostas, elas vão atrair, vão ter uma força de atração. E quando elas são da mesma carga, elas vão se repelir, ou a gente chama de força de repulsão. Então, cargas positivas ou negativas iguais, elas vão ter a força de repulsão. E cargas opostas, sinais opostos aqui, elas vão ter uma força de ação, uma força de atração. Sabendo disso, a gente passa para os processos de eletrização. O que é isso? A gente consegue carregar de forma eletricamente um corpo que basicamente ele está neutro, né? Inicialmente ele está neutro. Em outras palavras, esses processos não nos permitem eletrizar qualquer tipo de corpo. E aí a gente tem três tipos. O primeiro é a eletrização por contato, a eletrização por atrito e a eletrização por indução. E a gente vai ver agora qual é a diferença de cada uma delas. Na eletrização por contato, como o nome está mencionando, a gente vai juntar dois corpos. Então, quando um corpo que inicialmente ele está carregado, como está esse aqui, o primeiro aqui, ele vai ficar junto, a gente vai colocar em contato com outro corpo que está neutro. Esse corpo que está carregado, ele vai transferir uma parte do seu excesso de cargas para esse corpo neutro, através desse contato direto. Então, é basicamente o que está acontecendo na nossa realidade hoje em dia, né? Imagina que esse corpo aqui é alguém que está infectado com coronavírus. Se ele chegar com contato direto, te abraçar, beijar, né? Pegar na sua mão, enfim, e ele estando infectado, o que vai acontecer com você? Logo, infelizmente, você vai se infectar também. Então, ele está transferindo aí as cargas que ele possui para um corpo que está neutro. Então, a pessoa que está infectada pega uma pessoa que está saudável, está neutra, e aí ela vai, infelizmente, ela vai contaminar e vai infectar esses dois corpos. Então, vão ficar dois corpos carregados. Bom, tirando essa parte ruim de coronavírus, a ideia é essa. Deixa eu ver alguém está entrando aqui. Danilo. Deixa eu só deixar ele entrar. Ei, Danilo, boa noite. A gente já estamos na aula aqui, aí você dá sequência aí no nosso conteúdo. A gente está bem no início. Bom, vamos voltar aqui. Então, beleza. Estamos falando da eletrização por contato. E aí a gente tem... Então, outra pessoa entrou, Cida.
Ei, Cida, boa noite. Conseguiu, né? Você mandou mensagem aqui, mas conseguiu agora, né? Sim, consegui. Tava dando trabalho. Ótimo. A gente já iniciou a aula, Cida, mas a gente está bem no iniciozinho. A gente só falou da estrutura do átomo. Agora a gente está falando dos tipos de eletrização. Certo? Mas está sendo gravada e depois, como eu mostrei da aula de ontem, vai ficar disponível no YouTube também, se você quiser pegar o início. E eu vou disponibilizar também os slides. Mas é só a estrutura do átomo e recapitulando, o átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, carga positiva, elétrons, cargas negativas e nêutrons, carga neutra, né? Nem positivo nem negativo. E agora a gente está mostrando como que acontecem os tipos de eletrização. Se eu pegar um corpo que ele está carregado e um corpo que ele está neutro, a gente tem 3 tipos de fazer a eletrização desse corpo, né? Uma é por contato, uma é por atrito e a outra é por indução. A gente está falando pelo contato, e aí eu estava brincando com a Duda que um exemplo de contato é alguém que está com o coronavírus. Se a gente tem inicialmente um corpo neutro aqui, seria uma pessoa saudável, então não tem nada. E aí chega um camaradinho infectado, contaminado com o coronavírus, essa pessoa está carregada. E a gente tem um contato direto, ou seja, se a pessoa te abraçou, se a pessoa te beijou, se a pessoa tocou sua mão, teve um contato direto. Logo, o que ela estava carregada, ela vai transferir para você. Então, se ela estava carregada com o vírus do Covid, ela vai passar o vírus para você também. Então, você vai ficar contaminado, você vai ficar infectado. Então, foi uma analogia que a gente fez com a eletrização por contato. Se eu tenho um corpo neutro, ele não tem nenhuma carga aqui, teoricamente, e vamos trazer um corpo agora positivamente carregado, cheio de prótons, logo, essa estrutura dele aqui, esse excesso de cargas vai ser transferida para o corpo que estava neutro. E aí, quando a gente tira, a gente traz os dois, agora estão carregados positivamente, né? Eles dividiram a carga aí. Assim também, elétrons, desculpa, negativamente. Assim também acontece com os prótons. E aí, se ele está carregado positivamente, ele faz o contato direto e ele vai também transferir. Porém, há uma diferença, porque a gente sabe que da estrutura do átomo, né? No núcleo ficam os prótons e os nêutrons. Eles ficam grudados ali no núcleo. Na eletrosfera, como eu falei no início, quem movimenta é o elétron, certo? Certo. Então, se é o elétron que movimenta, quando eu faço uma eletrização por contato com elétrons, aqui, beleza, porque eles tendem a se movimentar na eletrosfera, então quando a gente faz o contato direto, eles vão ser transferidos para outra matéria aqui, né, para outro corpo. Só que aqui eu tenho prótons. Os prótons, eles não se movimentam. Então, como que quando eu faço a eletrização por contato, os dois corpos, eles ficam com cargas positivas? Como que vocês explicariam esse fenômeno? Alguém tem ideia? Quando os dois ficam positivos? É. Nossa. Ai, ai. Não? Você só sabe que fica positivo, né, Cida? Eu só sei. Então, porque, na verdade, é o seguinte, ele aqui está com excesso de prótons, ele está com excesso de carga positiva. Mesmo que a gente sabe que os prótons, eles não soltam do núcleo, quando a gente coloca um corpo neutro, não é que os prótons saem do corpo e vai para outro, mas como eles têm uma ausência muito grande de elétrons, eles compartilham essa ausência. Então, essa ausência de elétrons, ela vai ser compartilhada e aí a gente interpreta como os dois corpos positivamente carregados. Ou seja, agora os dois estão com ausência. Entende? Então, assim, quando a gente vê, igual tá aqui, eles estão da mesma forma.
A eletrização por contato foi feita da mesma forma. Inicialmente, nós tínhamos um corpo neutro, tanto nos elétrons como dos prótons, e aí pegamos um corpo carregado com elétrons e prótons. Os elétrons, eles se movimentaram, beleza, liberou ali uma parte de elétrons e ficou os dois negativamente. O positivo também aconteceu a mesma coisa no desenho. Liberou o positivo e ficou os dois positivamente. Mas na teoria é isso que acontece. Os elétrons aqui, eles caminham, eles se movimentam. Então, eles foram de um corpo para o outro. No caso do próton, eles compartilharam a ausência do elétron. Então, quando eles compartilharam a ausência do elétron, os dois ficaram positivamente carregados. Então, essa é a teoria. Mas aí a parte de eletrização por contato acontece do mesmo jeito, tanto para elétrons como para prótons. Beleza? Podemos ir para a próxima? Ok? Ou ficou dúvida? Não, pode seguir. Seguir, ok. A próxima é o atrito. E aí o atrito, como já diz, é uma fricção, né? A gente vai colocar ali dois corpos e aí vamos esfregar mesmo, teoricamente, um no outro. Então, é também um contato direto, só que agora eles não estão inicialmente carregados. A partir desse atrito que vai se fazer, é que um vai ficar carregado e dependendo desse material que vai ser, como que ele vai ficar carregado após esse atrito. Então, materiais diferentes, né, a gente atrita, e aí alguns elétrons que estão num corpo, ele pode se desprender e vai para outro. Aí tem um fenômeno muito curioso, muito engraçado que acontece, que a gente lembra disso aqui na hora, que é quando você vai para um caixa eletrônico, e aí você coloca seu cartão, e aí dá leitura do cartão correto. Aí o que você faz com o cartão? Dá uma passadinha em alguma coisa para poder tirar a eletrização. Exatamente. Magnetismo. Passa na rua, passa em qualquer canto. Cabelo, né? O mais conhecido é o cabelo. Você passa no cabelo. Porque o seu corpo também, ele é constituído por átomos, logo nós temos também cargas elétricas, né? Então a gente tem prótons, tem elétrons, como todo e qualquer outro material. Então, quando a gente pega o cartão magnético e a gente faz esse atrito, a gente está fazendo essa eletrização por atrito. E aí a gente está conseguindo passar para o cartão. E em muitos casos, quando a gente coloca de novo, ele passa normalmente. Mas aí, se insistir que está dando erro de leitura, é porque está danificado mesmo. Mas acontece esse fenômeno quando a gente faz isso. E aí a gente tem uma tabela para a gente identificar dentro dos materiais quais são os que podem ser carregados positivamente, ou seja, eles têm uma facilidade para ter mais prótons, e os materiais que têm a facilidade de ter mais elétrons. E aí, os que têm mais elétrons, aqui no caso da tabela, são os metais, por quê? São justamente os materiais que são condutores. Os materiais condutores, eles têm uma facilidade de permitir que os elétrons, né, percorram o seu caminho ali livremente, que é o caso da corrente elétrica. Então, os metais, eles são mais facilmente para a gente ter a presença de elétrons, a presença negativa, e aqui no outro lado da tabela é o vidro, mica, lã, seda, eles têm a facilidade de ter próton, então eles estão mais para a ideia do isolante, né? A gente trabalha os materiais isolantes. Então, a gente vai de isolante até condutor, e a gente tem uma série de materiais aqui que a gente pode fazer a ligação e ver como que se dá essa utilização por atrito. Qual que vai ser o resultado desses materiais, se quando a gente fizer essa fricção neles aí, como que vai ser o resultado para cada um deles. Essa tabela aqui se chama série triboelétrica. Se vocês quiserem pesquisar depois na internet, vocês vão achar vários modelozinhos. Eu consegui achar esse aqui que eu achei mais fácil de entender, né, que é daqui dos prótons. Então, os materiais que estão aqui mais próximos a essa parte positiva, eles ficam mais prótons, que é pele humana, couro, coelho, vidro, nosso cabelo, a fibra sintética. Então, todo esse material aqui que está mais próximo desse sinal positivo, eles têm a facilidade de carregar mais prótons, carga positiva. Já os outros aqui, que vem para o isopor,
o poliuretano, vinil, silicone, teflon, eles têm mais facilidade, quando a gente faz essa eletrização com metal, por exemplo, de ficar negativamente carregado, de ficar com cargas negativas, com mais elétrons. Então, dá para trabalhar isso aí a partir dessa série triboelétrica. Uma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Então, vamos seguir para o próximo. Por fim, a gente trabalha agora a eletrização por indução. Essa agora é um pouco diferente das anteriores que eu falei, porque até então a gente estava trabalhando com a eletrização que é feita pelo contato direto, né? Ou a gente aproxima um corpo no outro, ou a gente fricciona, né? Faz um atrito aí nos corpos. Esse aqui agora é apenas uma indução. Então, os corpos, eles não ficam juntos um do outro, eles vêm próximo ao outro, e aí eles causam essa indução no corpo. Então, o corpo carregado, ele se aproxima, causa essa indução, e aí ele separa. E aí, depois que separa, a gente vê como que fica esse resultado. E aí eu trouxe esse exemplo aqui de como que é esse processo de indução. Então, vamos analisar. Aqui na minha letra A, eu tenho dois corpos, o A e o B, eles estão juntos. Então, as cargas aqui, elas nesse momento, elas estão estáveis, né? Não tem nenhuma diferença. Quando eu chego em B, eu trago uma barra aqui, que ela está carregada de elétrons, ela está cheia de sinaizinhos negativos. Então, está com vários elétrons aqui, cargas elétricas negativas. Quando eu aproximo esse bastão aqui cheio de elétrons, o que vai tender a acontecer no meu sistema? Todos os prótons que estavam percorrendo em A e B, eles tendem a se aproximar do bastão, porque no início eu disse que os opostos se atraem. Se atraem. Isso. Então, se os opostos se atraem, quando eu chego com alguém que é o sinal negativo, a tendência é que todos os meus positivos, eles se aproximem. E os negativos, que são cargas iguais, eles vão se repelir, né? Aquela ação da repulsão. Então, vai haver uma repulsão entre eles. Então, se aqui, inicialmente, eu tinha prótons e elétrons estáveis, quando eu aproximei o bastão com elétrons, os prótons vieram e se aproximaram dos elétrons, e os elétrons, por sua vez, eles se distanciaram. Aí, o que causou aqui agora? Se eu pegar e afastar um pouquinho esse material e também tirar o meu bastão, qual que vai ser o resultado disso? Eu vou ter dois corpos, agora eles vão estar separados com as suas cargas. O meu corpo A, ele vai ficar totalmente carregado com carga positiva, ou seja, ele vai ficar só com prótons, porque quando a gente aproximou os elétrons, todos os prótons vieram para o corpo A. E o B, todos os elétrons vieram para o B, tentando ficar mais longe do bastão que a gente colocou próximo a ele. Então, se a gente tiver dois corpos, né, inicialmente estiverem estáveis, e a gente aproximar o bastão com elétrons, eles vão fazer esse resultado aqui. Essa é uma eletrização por indução. Um corpo ele vai ficar com carga positiva e o outro ele vai ficar com carga negativa. Aí, se eu perguntasse para vocês, se no lugar desse bastão com elétrons, eu colocasse um bastão com prótons, qual seria o resultado aqui na letra D? O meu corpo A ficaria com qual carga e o B ficaria com qual carga? O A ficaria com elétrons e o B com os prótons, certo? Exatamente. O resultado seria o contrário do que aconteceu nesse exemplo, né? Porque quando eu aproximar um bastão com prótons, então vai ser com cargas positivas, quem vai vir para cá? Os elétrons, os opostos a ele. Então, o meu A ele vai ficar cheio de carguinha negativa e o meu B cheio de carguinha positiva. Então, seria o resultado contrário a esse daqui. Os dois ficariam carregados, porém, seria dessa forma contrária ao que está acontecendo. Seria impulsão? Indução. 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 Isso. O primeiro foi por contato, o segundo foi por atrito e esse terceiro aí é por indução. Podemos seguir? Sim. Beleza.
Eu só vou mostrar para vocês aqui o que eu tinha mostrado antes, que é essa daqui, ó. Essa aí é a lei da atração e repulsão. Quando nós temos cargas positivas ou cargas negativas, cargas iguais, a tendência é que elas vão se repelir, vai acontecer a repulsão. Elas tendem a se afastar uma das outras. E aqui a gente tem que os opostos se atraem, né? Que há uma atração entre as cargas opostas. Então, se eu tenho carga positiva e tenho carga negativa, a tendência é que eles fiquem próximos. Então, esse aí é o que vai reger toda a nossa aula de hoje, tá? Então, cargas iguais se repelem. Se vocês estiverem anotando alguma coisa, é bom vocês anotarem isso aí. Cargas iguais, elas se repelem. Repulsão, querem ficar longe uma das outras. E cargas opostas, elas se atraem. Tá? Daí vocês vão entender como que a gente vai fazer o direcionamento do campo elétrico, como que ele funciona. Trouxe também mais alguns exemplos para indução, se a gente for fazer um aterramento, por exemplo. E tem uma... Pode falar. Ô, professora, desculpa. Pode falar, Flor. Não, eu não vou falar nada, não, é só que varrer aqui. Ah, tá, beleza. Pode continuar. Tem uma curiosidade, quando eu estava estudando indução, que é a questão dos raios. Você sabia que os raios, eles acontecem porque há uma eletrização por indução? Quando as nuvens, elas estão totalmente carregadas, elas fazem isso aí, fazem uma eletrização por indução à Terra e aí causam os raios. Por isso que existem raios aí com diferentes intensidades de cargas elétricas, é justamente um exemplo de uma eletrização por indução. Pois se vocês quiserem pesquisar, legal. O aterramento ele funciona desse modo. Olha só, nós temos aqui um campo, um corpo que ele está com prótons e elétrons, então ele está estável. E aí a gente vê uma barra metálica, né, que é uma condutora, então ele está cheio de elétrons. Quando a gente aproxima essa barra metálica aqui, cheia de elétrons, nesse campo, nesse corpo, todos os prótons eles vão se aproximar da barra e todos os elétrons eles vão ficar longe dessa barra. Então, se eu fizer um processo de aterramento, se eu colocar aqui o processo de aterramento, ou seja, pegar esse corpo e ligar ele à Terra, o que vai fazer? A gente sabe que aterramento, a gente vai ligar à Terra, todos os meus elétrons, eles tendem a fugir, né? A gente fala que é uma fuga aí. Eles tendem a vir para a Terra. Então, quando eles tendem a vir para a Terra, esse corpo, ele vai ficar somente com prótons. Então, quando a gente tirar essa barra metálica aqui, a gente vai ter um corpo só com prótons. Por isso que a gente chama de indução por aterramento. É uma fuga dos elétrons, e aí acontece que o corpo fica só com prótons. E aí tem a ideia de fazer uma indução também com materiais isolantes, porque até então eu só trouxe aqui uma barra metálica que é uma condutora. E se fosse um material isolante, como que ia acontecer? Se eu tiver material isolante, esse aqui na verdade é material plástico, por exemplo, ele é isolante. Como a gente sabe que no material isolante a predominância é prótons, e eles não percorrem como os elétrons, o que vai acontecer? Se eu aproximar aqui um campo cheio de elétrons, eles só vão reordenar as cargas dentro do material. Então, ou seja, não vai ter fuga de elétron, os elétrons não vão fugir para o outro lado, não vai fugir para outra extremidade, porém, em cada um dessa matéria, vai fazer essa polarização, que a gente chama de polarização, né? Os prótons vão para um lado e os elétrons vão para o outro. Eles vão se separar dentro da matéria, mas eles não vão totalmente para a extremidade. Então, dentro da sua própria matériazinha de cada átomo, eles vão fazer essa separação, que a gente dá o nome de polarização, que vai ficar os prótons de um lado e os elétrons de outro. Tá? Essa é a única diferença dos materiais isolantes para os materiais condutores.
que quando é o caso dos condutores, todo mundo dos elétrons vão para uma extremidade e todos os prótons vão para outra extremidade. Aqui não, aqui acontece a polarização dentro de cada átomo desse material. Percebe a diferença? Sim. Então tá. Então vamos para o próximo. Campo elétrico. Alguém vendo essa imagem consegue entender alguma coisa? Ou lembra dessa aula aí em física, do ensino médio? Sim ou não? Vagamente. Vagamente. Vocês estão com um caderno, uma folha, um papel, uma caneta? Tá aqui. Sim. Beleza. Então, nós vamos fazer uma atividade que nós vamos chegar nesse camaradinho aqui. Como que a gente vai chegar nesse camarada? Bom, eu estava mostrando para a Duda, deixa eu só parar de compartilhar aqui agora, que eu comprei o meu mini quadro, Cida, aqui, ó, meu mini quadro Tá toda aqui. empolgada com o mini quadro. Legal. Não vou ficar sem desenhar, não vou ficar sem fazer meus cálculos, vou ficar só, tá? É isso aqui. Então, a partir de agora, a gente vai fazer aqui. Então, vou pegar aqui os meus desenhos, esboços que eu já fiz. Vou fazer uma situação aqui e vou mostrar para vocês. Espero que vocês consigam enxergar aí, né? À medida que nós afastamos da carga, o campo elétrico fica mais fraco e as linhas se afastam umas das outras. Isso, nós vamos chegar nisso mesmo. Deixa eu ver aqui. Consegui. Aí, tá ao contrário. Tá? dá para ver. Dá para ver, né? Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Aqui, ó, eu tenho uma carga positiva. Tá vendo? Um sinalzinho de mais, um Qzão. Uma carga elétrica positiva. Aí a gente sabe que uma carga elétrica, ela é geradora de linhas de campo, que foi aquela imagem que eu mostrei para vocês. Então, aqui dessa carga, ela surge linhas de campo que vão influenciar toda a nossa matéria ao redor, toda a nossa carga. E aí agora eu coloquei aqui, ó, um Qzinho. É a mesma carga, ela é positiva também, porém ela é uma carga menor. E aí agora a gente vai falar sobre o campo elétrico. Antes de falar sobre o campo elétrico, eu tenho que falar sobre algumas outras coisas que influenciam também. Quando a gente fala de campo elétrico, antes eu tenho que falar de campo gravitacional, ou a influência da gravidade sobre nós. E também, quando eu falo de campo elétrico, eu tenho que falar de campo magnético, que há também uma influência nesse sistema. Então, são 3 tipos de influências que a gente sofre: campo elétrico, campo gravitacional e o campo magnético. O campo gravitacional é o seguinte: a Terra, como ela tem uma massa enorme, ela consegue atrair para ela várias outras cargas. Então, ela exerce sobre nós uma influência muito grande. Tanto que, se você pegar qualquer material, seja ele qual peso for, e se você simplesmente soltar, o que vai acontecer? Vai para a Terra, né? Ou seja, a Terra, ela influencia toda a matéria, toda a carga que se aproxima dela. Então, ela influencia aí toda essa galerinha. Beleza. Se ela influencia, se eu tenho a minha caneta que vai para a Terra, se eu pegar aqui, sei lá, o que muito pesado, um botijão de gás ali da minha cozinha e soltar ele, vai cair também. Né? Se eu pegar um avião desligado, claro, e aí soltar ele, vai cair para a Terra. Então, há uma influência muito grande entre a Terra e toda a matéria que está próxima a ela. Assim também acontece com o nosso campo elétrico. E aí a gente vai perceber isso agora. Seguindo a ideia que eu falei para vocês de que as elétricas, o que vai acontecer se eu tenho cargas iguais aqui? O que vai acontecer sobre elas?
Elas vão se afastar. Uma vai afastar, a outra vai retornar para o centro? Sei lá. Isso vai causar uma influência, né? Dessa aí de se relir. Ela vai causar uma força elétrica, FE. Vai causar a minha carga geradora, como se fosse a Terra, né? Que é aquela galerinha que tem uma força maior, que está exercendo uma força maior. Se ela está exercendo uma força maior sobre a minha prova, minha carga de prova é uma carga bem pequenininha, a força que ela está exercendo vai ser contrária aqui. Então, se é contrária, ela está afastando. Então, essa força está vindo contrário a ela. Tá. Aí eu falo o seguinte para vocês, que toda vez que eu tenho essa influência que surge também um Ezinho, surge um campo elétrico. E aí, em consequência, vai surgir na mesma direção que a minha força elétrica surgiu. Então, a carga geradora, ela teve uma força elétrica sobre a minha carga de prova, e aí também nós conseguimos gerar um campo elétrico nessa carga de prova. E o campo elétrico, ela tende a seguir a mesma... Oi? Eles nunca se... Não. Não se cruzam? Não. O campo elétrico é a força? Isso. Em alguns momentos, você vai ver que, de acordo com os desenhos, não. Não. Não se cruzam, sabe por quê? Porque se eu tiver essa situação aqui, ó, que uma força, ela for essa situação. Se uma força vier para uma direção e eu tiver um campo na outra direção oposta a ela, uma vai anular a outra. Entendi. Tá, entendeu? Elas Entendi. vão anular. Então, tá. Beleza. Então, sabendo desse exemplo aqui, eu queria que vocês pegassem agora o caderno de vocês e colocassem um campo de prova em cima, um campo de prova do outro lado e um campo de prova embaixo, assim, ó, tipo uma cruz. Eu fiz esse, agora eu quero que vocês façam esse aqui, ó, o de cima, o do outro lado e o de baixo. Faz tipo um sinal da cruz. E aí eu quero que vocês me mostrem como que vocês acham que vai agir a força elétrica e o campo elétrico sobre cada uma dessas cargas de prova que vocês colocaram. Façam aí para mim. Mostra de novo aí, professora, faz favor. Oi? Mostra de novo aí para mim, faz favor. Sim. Aqui, ó. Eu coloquei a carga geradora no meio, tudo mais, tudo positivo. Aí Lá embaixo. a carga de prova. Aí agora eu quero que você faça um em cima, um embaixo e um do outro lado. Faz o sinal da cruz. Certo. E aí me mostra como que foi a sua força e o seu campo elétrico. Seria tipo montar a equaçãozinha? É, tipo assim, se você É igual, tal. só desenha para mim o sentido da sua força e o sentido do campo elétrico que você imagina que a carga geradora vai causar nessa carga em cima, nessa carga embaixo e nessa carga do lado.
vou redesenhar aqui o meu também. Desenhar mais perto do outro, para ver se fica melhor para vocês. Ó, não tem que numerar eles? Não precisa, não. Só desenhar a força. Para qual direção você imagina que a força ela vai? Vai cada um para um lado? Vai. Sim? Espera aí que ficou meio embaçado. Isso, a força de cima ela subiu, a de baixo desceu, a do outro lado foi para o outro lado, foi? Sim. Isso mesmo. Que diferente. Essa ficou como? Sei lá, tá certo. Esse daí. Não estou conseguindo ver. Fiz assim. Ai, ai, ai. Tá indo tudo para a mesma direção. Não. Eita. Porque aí seria como se a geradora estivesse atraindo, mas ela vai sempre repulsar igual. Então não tem como ela ir para a mesma direção. Exatamente. Deixa eu ver se a minha vocês conseguem perceber melhor. Anda aí. Então, Ah, um desenho bem feito desse? Ai, aí apanhei. sério, Agora deu ruim para mim. Aí sim, agora entendi. essa foi a que a gente fez. Que Sim, aqui já estava uma direção pronta, né? isso, ela foi para o sentido contrário. A de Eu cima. fiz tudo uma direção só. Ah, então foi isso. A de cima, ela puxa para cima a força. A de baixo, ela puxa para baixo. E Achei que a era o sentido horário. Horário, tudo para a mesma direção. Exatamente. Então, se eu tenho essa ideia, é a mesma coisa que eu fizer é o seguinte, que o campo elétrico, ele vai seguir assim, ó. Ô, Dudu, dela ficou bonita, hein? Tá bem feito. Comprou até um quadrinho especial. Deu show, agora o quadrinho, a luzinha, aí. Eu Aí, tava com tanta saudade de desenhar. assim, ó, Duda. Aí, isso, repulsão. Ah, e é outro esquema. Agora eu entendi. Olha lá, a merda que eu fiz antes. Que tipo de vocês colocarem. Deixa eu ver. Tem estrelinha lá, olha lá. Isso aí. Cada um agora vai para uma direção. Exatamente. Aí, Duda, vamos botar esse aí, Duda, para saber. Olha lá. Você, Mais isso aí. É legal. uma definição para vocês, que é, eu vou compartilhar aqui para vocês, que é, cadê essa? Livro, professora, eu já vi no livro. O quê? Essa aula. Eu Ah. já lendo o livro, por isso que eu fiz mais ou menos assim, que eu achei que era a mesma direção, só que é repulsão. Ah, entendi. A primeira definição, a gente aqui, ó, conseguimos agora. O campo elétrico, esse campo elétrico vetorial, né, essa setinha que nós fizemos do campo elétrico, ele sempre vai apontar para onde aponta a força elétrica numa carga de prova positiva. Foi exatamente o que vocês desenharam para mim. No caso, né, Cida não conseguiu, ela colocou todo mundo para o mesmo lado. Mas o que... Isso. Então, sempre vai funcionar desse jeito. O campo elétrico ele vai ter a mesma direção da força elétrica numa carga de prova positiva. Então, tá. Primeiro exercício, beleza. Nós conseguimos. Deixa eu parar de compartilhar. Ok.
Eu tinha colocado só carga positiva, né? Agora eu vou pedir para vocês fazerem o mesmo desenho, porém utilizando uma carga de prova negativa. Ah, agora vai atrair. Agora vai chamar para dentro. Agora os Fzinho vai tudo para dentro. A mesma coisa, porém tudo negativo. Isso. A minha carga geradora, ela continua sendo positiva, porém a carga de prova agora ela é negativa. Ela é assim, ó. Ok. Essa aqui do centro sempre positiva. Isso. E as dentro... Agora vai para dentro, Duda. Agora vai. Positiva no negativa, negativa, negativa e negativa. Façam para mim aí. Tá. Fiz o mesmo desenho, ficou embolado, mas aqui... Vou fazer o meu aqui. Não vou colar, não. Peraí, qual é o seu, Duda? É porque eu fiz dentro do mesmo desenho. Só mudei a seta de lado. Aqui. Você colocou Aqui. a força, campo, todo mundo para dentro. Isso. Só que eu não puxei direto, só fiz a seta. Tá, vou esperar a Cida fazer dela. Peraí, que eu não vou nem olhar para não colar. Ô, professora, mas essas cargas de prova, elas podem se atrair entre si? Pode. Ah, então agora eu fiz errado. Se o meu estiver errado, eu vou ter que refazer tudo de novo que eu estou fazendo de caneta. Isso. Hã? Aí lascou, hein? Eu vou ter que fazer tudo de volta. Ah, professora, vai ser desse jeito. Calma aí. Eu estou tentando fazer o desenho mais próximo do que eu posso ter. O que você imagina, né? Sim, professora, para você entender. Só que não vai ficar bonito igual o seu, não. Vai ficar feio. A setinha tá horrível. Horrível. Logo você é profissional em desenho técnico? Não, é porque eu estou hoje. Estou meio lesado. Olha lá, professora. Tudo para dentro. E aqui... Poça e campo, tudo para dentro? Tudo. Errado. Acho que isso foi uma pegadinha. É pegadinha, sim. Cara. É pegadinha. Vou mostrar para vocês a minha. Cadê? Olha lá. Um para dentro, um para fora, Duda. Por quê? Não. Você fez certo, Duda? Não. Claro que não. Eu Ela... fiz tudo errado. O que veio para dentro? A força. Isso. A força veio para dentro, porque como eu estou com cargas opostas, elas vão se atrair, né? Então, a carga geradora, ela influenciou uma força aqui para dentro, a força para dentro. Porém, o campo elétrico, ele continuou para fora. Não, peraí. Por quê? Por causa do positivo que está no meio. Não é negativo. Ele atraiu o elétron. Exatamente. Lasquei, menino, mais uma. Essa aí, se cair na prova, é uma bomba. Agora eu estou fazendo tudo de novo, Duda. Estou apagando para ver a seta contrária. Ah, mas é errando que a gente aprende, né? Exatamente. Professora. Trem doido. Então, com isso, agora deu mais ou menos. E como é que fica esse desenho aqui? Esse. isso. É tudo para dentro? A força, né? A força. E a carga geradora sua é o quê? Elétron ou próton? É positiva. Positivo. Aí, nesse caso, a força é para dentro. O campo elétrico continua para fora. Uau. Mas eu vou te dar uma saída. Muda a sua carga geradora para elétron.
Se a sua carga geradora for elétron, todo mundo do campo elétrico vai para dentro. Entendeu? Entendo. Vou ter que colocar a negativa daí. Aí eu volto aqui a compartilhar com vocês. Lasquei-me mais um. Aqui, ó. Ó essa primeira definição, Cida. O campo elétrico vetorial sempre, sempre apontará para onde aponta a força elétrica numa carga de prova positiva. Ou seja, nós fizemos agora o segundo exemplo com a carga de prova negativa. E a gente viu que o campo elétrico ele continua sendo para fora. Então, segue essa dica aqui, tá? Aí agora eu peço a vocês que vocês façam uma carga geradora negativa. Lá vamos nós. No meio é negativo. O que acontece com o campo elétrico? Eita, nós. Eu não vou nem me arriscar mais. Arrisca sim. Agora que seu desenho certo. Vamos lá no meu desenhão aqui. Ixi. Agora eu acho que vai o trem lá que eu fiz. Oh, Jesus. Eu acho que vai agora. Certeza. Ô, Duda, agora é tudo para dentro agora. E se não for, mais uma bomba. Eu também achei que era antes, Cida. Cara, mas é do contra. A professora fez uma pegadinha aí, não gostei. Mas agora você não vai esquecer mais, que você vai lembrar do seu desenho. Desenhando aprende melhor. Sim. Mas esse desenho aqui, né, Duda? Já que a gente é fera no técnico, desenho. E aí, ficou como? Ah. Tell me yourself. Cadê, Duda, daquelas canções que você canta aí que é massa? Aí eu consigo pensar até. Para, Cida, não revela meus talentos assim, não. Olá, professor. Espera aí. Minha irmã. Aí! Isso aí, Cida. Muito bem. Muito bom. E a sua, Duda? Não, eu tava esperando Cida mostrar dela, peraí. Olha, a Duda Fica tá... tudo pra dentro, né? Claro Tô que eu sabia. Não, mas tem que acertar pelo menos uma, né? Acho que o desenho ficou melhor assim, mais explicando, né? Acertou. Todos neles. Olha, Tá. Deixa eu ver, Fiz do Duda. mesmo jeitinho. Não, eu fiz agora. Olha aqui, ó. tá blurry minha câmera. Tá legal. Aí, garotinha. Gostei. Ficou top. Isso mesmo, amiga. Olha lá da professora, ó, que legal. Ela é Na muito lousa, foda. no quadrozinho dela. Ela é muito foda. Aí, a gente tem que aprender essa onda aí. Ó, esse exemplo aqui é um exemplo de campo elétrico convergente, ou seja, as forças estão entrando, convergindo, né? Convergindo. Quando a gente deu aquele campo elétrico convergente, ou seja, as forças elas estão entrando.
as linhas, né? E o primeiro exemplo, quando o campo elétrico todo estava saindo da carga geradora positiva, ali é um campo elétrico divergente. O outro, quando entra positiva, total, Todo mundo saindo, o campo elétrico todo saindo, é divergente. É, a primeira. campo elétrico divergente. Divergente. Agora nós vamos para o terceiro desafio. Professora, e a do meio, que era um para o contrário, o outro um entrando, o outro saindo. Não, ali não há definição dessa questão de divergente ou convergente. Tá? Agora, eu vou pedir para vocês o seguinte. Eu tenho duas cargas pesão, então são minhas cargas geradoras. Porém, agora, o que está acontecendo? Elas vão se atrair. Elas vão se atrair, beleza. E como que ficam as linhas de campo para essa situação? Duda! Sabemos que a carga positiva, ela tem um campo elétrico divergente, ou seja, todo mundo vai sair dela. A carga negativa tem um campo elétrico convergente, todo mundo vai entrar nela. Então, como que eu desenho isso aqui? Eu vou desenhar, hein? Vou levar uma bomba. Vai lá. E a atração? Tá, atração. Assim, ó. Só uma? Não, você quer mais, não tá demais, não tem problema não. Sim. Faz 4, 7, faz 10 linhas. 10? É. Ixi, lasquei. Como é que eu vou fazer isso, Duda? 10 linhas, assim, que soltar os dois ali, ó. Menina. Vai ter que fazer um monte de quadrinho puxando um para um lado, um para o outro, uns traços. Vou ter que fazer o troço todo aqui. Bora lá, Duda. Ó, Duda, assim, ó. A cabeça até coçou. Usar. Calma aí, professora. Deixa a gente desenhar. Tá. Ai, Jesus, como é que nós vamos fazer isso, pai? Ajuda, Senhor. Vamos. 10 linhas, professora? É só 10. Eu acabei fazendo 4, 8, 10, 12. Eu fiz 12. Bora ver o que que dá, Me né? empolguei. Prótons e elétrons saindo para todo lado. Fazendo a volta. Dá para fazer a volta por trás também? Vamos ver. Tá. Vou pegar uma cola, vai ser o jeito de colar. Vai colar? Ô, professor, estou dando uma olhadinha por aqui, para ver se dá certo. Ah, tá. Jesus! Eu acho que deu, mais ou menos assim. Ai, Jesus, como é que pode um trem desse, professor? Fez isso comigo, não? Veja lá se deu. Isso, garota. Isso aí. Todo mundo saindo do quarto, aí, em busca dele. Meio. Tá todas as setinhas. Todo mundo, todas as Aqui. setinhas indo para a carga negativa, né? Todos eles se unem aqui no meio. Se une no meio? Sim, professor, eles estão indo para atrás. Isso mesmo, na negativa, sentido. Ou tá errado?
Eu não tô conseguindo ver direito seu desenho. Vê se você consegue ver o meu e falar que tá igual. Isso, Ah, isso. beleza. Então é isso mesmo. Não saindo Conseguiu daqui também, do mais, Duda, fazer assim? saindo do, Não. não saindo do mais e indo todo mundo por menos. Exatamente. Sendo atraído pelo Uhum. menos. Isso. Isso mesmo. Você pegou a ideia aí. Duda, não conseguiu não, Duda? Não. Mas é só fazer isso, então. É porque eu fiz a minha setinha ali meio no meio ali, encontrando e indo para lá. É isso mesmo. E que é esse camaradinho aqui? Saindo daqui, eu vou fazer mais ou menos aí, ó. Coloca aqui, ó. Saindo daqui. Ah, isso. Isso, o sentido da seta saindo do mais. Isso. Uhum. Só que aí você fez uma setinha só, eu fiz duas, emendei. Fiz errado. Aham. É porque aí você predomina só a setinha da carga geradora positiva. Isso. Então, tudo entrando no menos. Elétrico. Negativo no elétron. Isso. Justamente. Pronto, vocês já conseguiram desenhar esse exemplo aqui, ó, que eu trouxe para vocês. Isso, é diferente o desenho, mais bonito aí, né? Só tá mais elaborado. Ui! Você entendeu que a ideia é essa aí, Duda? Não, entendi. A ideia eu entendi. Entendeu a ideia? É, a ideia só. Então, se nós temos duas cargas geradoras, uma positiva e a outra negativa, a tendência é que as minhas linhas de campo, né, o meu campo elétrico, ele está saindo da carga positiva e no encontro do meu elétron. Então, na minha representação das linhas, todas as linhas tendem a sair da positiva e ir para a negativa. Por isso que a gente faz essa simbologia aqui. Então, todo mundo está saindo, direcionando aqui para o elétron, a força que entra. Já dei uma mudada no minha setinha aqui, pessoal. Fiz duas. Atrapalha o entendimento. Ah, tá. É, atrapalha mesmo. Então, essas foram as definições que a gente conseguiu agora com esse exemplo que nós fizemos. O primeiro e mais importante dele é que o campo elétrico, ele vai sempre apontar para onde a força elétrica da carga positiva. Então, mesmo se eu tiver uma carga de prova negativa, o meu campo elétrico ainda vai para aquela direção. O campo elétrico, ele tem o mesmo sentido da força elétrica na carga positiva. O campo elétrico tem o sentido oposto à força elétrica na carga negativa, que nós desenhamos isso também. Carga positiva, campo elétrico divergente. Carga negativa, campo elétrico convergente. O divergente, as linhas de campo saem dela, e na convergente, as linhas de campo entram nela. Beleza? Professora, Fala, Cida. aqui, só para a gente fixar mais essa parte aí, eu vou dar uma dica aqui, né? Pode Espera aí. falar. Para a Duda pegar melhor aí. Olha aí na câmera. Se for dois positivos, elas vão... Dá para a gente fazer o desenho aí, né, professora? Se for dois positivos aqui, ó, elas vão repelir, né? Não vai Vão. encontrar nada. Isso. Entendeu? Aham. Tipo assim, quer ver? Ai, ai, ai. O que eu fui arrumar, né? Eu ia Ah, passar então esse aí para dava. casa, né? Eu tinha colocado aqui na minha lista essas Colocou duas cargas idênticas positivas, o que isso. acontece? É, Duas cargas mas elétricas negativas, o que acontece? E quando eu tiver o dobro de uma carga? Por exemplo, eu tenho 2Q positivo e 1Q negativo. O que acontece? 2Q positivo, Problema. E um vai Q ter negativo. Problema. uma infinidade de problemas.
1 milhão. Aqui, eu acho que é assim, né? Exatamente. É. Ao invés delas se encontrarem aqui, não vão se encontrar, vão sair fora. 2 Vão. positivos. E a tendência é que no meio aqui elas se anulem. Né? Diferente desse. Se atraiu para... Isso, porque se as duas estão saindo, quando elas chegarem no meio aí, elas vão se anular. É anula. Isso, onde essa caneta passou. Se você fosse fazer o desenho aí para o meio, como as setas elas estão indo para a mesma direção aqui, se encontrando no meio, elas iam criar aí um zero, né? Um zero aí, anular no meio. Ao invés aqui, ela ia ficar mais ou menos assim, não ia se encontrar de qualquer jeito? Ai, 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 a seta não deu, Duda. Calma aí. Cabeça para baixo, não vai. Ah, caramba. Aqui vai sempre ficar um campo no meio? Ou não? Por exemplo, aqui, ó. Qual a dúvida, Dudinha? Não, eu tô olhando as minhas 2 professoras aí. Aqui, ó. Oh, Mesmo que elas venham, quando chegar aqui nesse meio, nesse espaço aqui, esse espaço vai ficar sobrando, porque vai uma vai pular a outra. Entendi. Anula. Isso. E aí o restante desvia da forma que você está fazendo mesmo. Para mim era que fazia tipo uma curva, alguma coisa do tipo. Elas anulam. Entendi. Quer dizer que nunca vão se encontrar. Não. Isso aí. Bom, de desenho tá bom, né? Depois vocês façam aí, quando vocês estiverem estudando, revisando esse assunto, vocês colocam 2 cargas iguais positivas, 2 cargas iguais negativas, e coloca isso aí que eu falei, 2Q positivo e 1Q negativo. Só para eu ver o que vocês entenderam. Mas deixa isso aí como para casa. Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento, que agora a gente vai para uma fórmulazinha, que é do campo elétrico. Força que entra. Deixa eu colocar aqui. Aí agora é com você, Dudinha. Desenha comigo. Peguei um desenho aqui, só se tá usando régua e olha lá. Agora vai dificultar aí, ó. Bom, deixa eu parar. Olha aqui, ó. Ó, na hora que põe os cálculos, ó. Ó o coração. Esse Eu tô daqui, com a ó. minha bonitinha aqui, ó. Essa fórmula. A fórmula, vamos lá. A fórmula do Campo elétrico. campo elétrico é igual. Força elétrica sobre o módulo de Qzinho. Módulo Q. Isso, ou seja, o campo elétrico, a gente consegue definir ele a partir da força elétrica que foi aplicada, dividindo a carga de prova, o Qzinho. Daí, a gente tira essa ideia. Força elétrica é igual módulo de Q vezes o campo elétrico, que é essa... Baixa para me ver de volta. Qual? A fórmula lá, campo elétrico é igual. Mais para cá. A módulo de Q vezes Para a esquerda. É igual. Módulo, que é o quê? Módulo de... Mais para a esquerda. Vou te mostrar aqui na apresentação que fica melhor para você, acho. Aqui. Olha. Essa aí, ó. Isso. Daí você tira, né? Se você for isolar o campo,
Aí você passa aqui o Qzinho para baixo, fica força dividido por quê? Entendi. O nome dessa fórmula, olha o nome curioso aí. Fórmula que entra. Força que entra. Força que entra. É a força que entra é igual a carga vezes o campo elétrico. Tá massa. Gente. E quando tiver 2 quezinhos, 3 quezinhos para dividir, e aquele monte de coisa. Lasquei-me. Hum. Tá travado? Uai. Cadê a Andressa? Não sei. Professora, volta e socorre, professora. Sumiu. Eu parei aonde? Parei na fórmula. A fórmula. Você copiou ou estava acompanhando a explicação de cada letra? Copiei. Tá aqui. Esperando, tinha. A professora saiu da sala. Ai, vida. Eu preciso voltar para minhas aulas presenciais, filha. Eu tô com saudade do IFA. Tá com saudade? Tô. É osso. Minha internet caiu. Bem na hora do cálculo, que sacanagem. Não, ia deixar o quê? Se vira aí, é? Não é? Ô, Dedinho, dá a raquete que tem moriçoca, Dedinho. Bom, então, temos essa fórmula, vou deixar ela guardada para a gente fazer alguns exercícios depois com ela. Só que a gente sabe o que é, né? Por que é a força que entra, que é do elétron, o que é o campo elétrico, quem é a carga, quem é a força, beleza. Isso aí a gente conseguiu definir nesses nossos desenhos. E aí também tem a lei de Coulomb, que é uma outra fórmula, que ela fala o seguinte, que as cargas, elas tendem a se afastar ou se aproximar de acordo com uma fórmula, que é essa daqui, que a melhor definição dela está aqui, ó, que a força para Coulomb é igual a K vezes módulo de Q1 vezes módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. É dividido? É. Vezes que... peraí, professora, eu tô ainda no quê? Tá, pode anotar aí sem problema. Deixa eu anotar essas aí, que tá a letrinha pequena ali, força e tal. O que é cada uma, né? Pode anotar. Você também tá anotando, Duda? Sim. Enquanto isso, eu vou desenhar aqui mais uma situação para explicar essa parte aí. Tá. Enquanto Duda, só tá eu e você, Duda?
Podemos ir? Sim, prossiga, professor. Tá. Então, força é igual a K vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2 dividido pela distância ao quadrado. Ok. Certo. Então, eu tenho essas duas situações. Eu tenho aqui Q1, Q2, ambas são cargas positivas numa distância. Tenho essa outra situação, 2Q e Q, ou seja, essa aqui é o dobro de carga dessa que eu estou colocando, e na mesma distância. O que vai acontecer com a força nessas duas situações? Percebam o seguinte, que aqui está a forma. Força é igual a K vezes módulo de Q1 vezes Q2, dividido pela distância ao quadrado. Então, tá. O K aqui, pessoal, o K, travou aqui. O K, ele vai ser o meio que a gente vai estar analisando. E aí, sempre vai ser o vácuo. A gente vai estar sempre analisando no vácuo. E o vácuo, ele também já tem um número específico dele. E esse número específico do vácuo é 9 vezes 10 elevado a 9. Tá? Então, vocês podem deixar aí que o K, que a gente vai usar, sempre vai ser 9 vezes 10 elevado a 9. 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Calma, a gente já está chegando no final, tá? Eu não vou forçar muito a cabeça de vocês, não. Não, tranquilo, tá na toda. Eu só queria mostrar a diferença de um desse para esse daqui. Presta atenção. Se o meu K, ele não influencia, que ele vai ser sempre o mesmo número, a diferença desses dois aqui, ó, é só o primeiro Q, né? Uhum. Carga 2. Travou? Professora, travou? Vem cá, Nicolas. Nico. Dá oi, Nico. Cida. Cadê? Tá travado, Duda. Ai, Agora, sério? Então... agora eu tô vendo, agora eu tô. Ih, Dudinha, que beleza. Traz um pra mim. Fica aqui. Você Não quer tem um, problema. Cida? Oi? Cadê? A Andressa voltou? Não. É cachorro? Não, é gato, Cida. Polaco. Toma lá. Quer ver? Chamar o meu polaco pra você ver que beleza. Do olho verde. Ah, não. O meu só tem um olho azulzinho, normal. Então, vem cá. Colinho da mãe. Vem cá, colinho da mãe. Ô, Cida. Bonito. Ai, que bonito vai ser o pessoal assistindo a videoaula depois. Olha lá, Nico. Ih, que bonito. A internet não tá me ajudando hoje. Peraí que eu vou pegar os meus ali também. Começou a chorar aqui, ficou tristinho, tive que pegar, né? Fazer o quê? Ô, dó. Eu vou deixar essa parte de cálculo, então, para a próxima semana, pode ser? Pode. Você que manda. Você manda. Mas Tá. só obedecendo. Deixa eu parar de gravar aqui para eu Não dá para pular, não. parar